Pronto, agora tá gravando. Pessoal, então, um bom dia aí para todos, né? Para quem eu ainda não tinha cumprimentado. Nós estamos aqui hoje para a gente poder fechar o nosso componente, né, de comunicação empresarial, né? Para poder fazer a última aula, fazer as últimas conversas sobre esse componente. Antes da gente falar um pouquinho, né, da proposta de hoje e tudo mais, eu queria, na verdade, que hoje fosse mais uma conversa, né, e não uma aula. Que, na verdade, o conteúdo básico, né, da comunicação empresarial, nós discutimos ao longo dessa semana, né, várias vezes, até se torna um pouco repetitivo, mas vocês também participaram, né, a maioria dos que estão aqui são aqueles que já fizeram as atividades e já participaram. Mas eu queria, antes da gente caminhar para o encerramento, na verdade, porque a aula de hoje é mais light, era ouvir de vocês, na verdade, qual a percepção ao final do componente, né? O que vocês conseguem levar desse componente que vai agregar para vocês? Porque, na verdade, o grande objetivo de vocês aqui é a inserção em mercado, né? Não tem outro objetivo que não seja esse. Alguns, às vezes, não querem inserir no mercado agora, mas fazem o curso para uma capacitação e para depois conseguirem se inserir. Mas a grande maioria quer uma inserção, né? A grande maioria já está aí querendo trabalhar e, enfim, eu queria ouvir de vocês, né, deixar esse tempo agora para que vocês falassem, né, do que é a percepção de vocês, do como foi esse componente, se agrega para vocês, quais são as dificuldades que vocês acreditam que vão ter, quais são as limitações, tá? Então eu queria que vocês falassem um pouco antes da gente encerrar o componente, pode ser? Professor, para mim foi um módulo muito importante, né? Igual aos dos outros. Primeiro porque a gente tem que se aperfeiçoar mais na escrita, igual o senhor falou, que a gente tem a mania de sempre abreviar nas conversas. E segundo, para mim foi importante a questão de e-mail, porque não tenho o costume de fazer, até porque eu não trabalhei e também não só em redes sociais mesmo. Digito assim, mas para mandar assim, para o meio empresarial, no caso de um trabalho, para mim foi uma experiência nova. Uhum. Espero que eu possa me aperfeiçoar mais, né? Porque eu não tenho esse hábito de digitar e-mail. Então, se não ficou muito a desejar aqueles e-mails que eu mandei, eu vou me aprofundar mais nisso e buscar melhorar. Uhum. Certo. Daniele? Daniele, tá aí? Monara? Bom, foi um módulo muito importante, né? Assim como a Núbia falou, eu também não tinha esse conhecimento, não tinha essa noção, né, de quanto é importante a gente criar um bom e-mail, fazer as coisas da maneira, vamos dizer assim, estruturada, né, da maneira correta, para poder ser o mais claro, o mais objetivo possível e, ao mesmo tempo, alcançar, né, aquele objetivo. Que através da comunicação a gente consegue adquirir várias coisas, né? Então é super importante a gente aprender a se comunicar de forma clara, objetiva. É isso. Foi super importante, muito aprendizado. De Marci. Então, pessoal, eu não participei muito dessa parte do tópico, né? Porque desavença com a faculdade e aí fiquei meio apertado, mas eu entendo que ter um bom e-mail, se comunicar direito, isso ajuda. Então, uma boa comunicação ajuda bom no convívio. E eu sei que ter se expressar bem
falar bem, conseguir conversar com as pessoas e demonstrar o que você deseja, Uhum. isso ajuda muito. Então, pela aula que eu peguei com vocês sobre isso, eu achei muito importante. Josias. Josias está aí, não? Daniele está aí? Também não. Vou deixar franqueado aí até o final da aula, se vocês quiserem falar, os dois que estão aqui podem falar, tá? Lembrando que toda participação, ela é, de certa forma, avaliativa para conseguir chegar no conceito final de vocês, tá? Pessoal, então, qual que é o grande objetivo da aula de hoje, além da gente conversar, né? Porque, na verdade, eu acho que Thales, tenho que a aprendizagem, ela é a construção, ela é feita por diálogo. Eu não concordo muito com aquela ideia de que um tem que passar e o outro é só receber o conteúdo. Na verdade, o conteúdo, para mim, ele é transmitido pelo diálogo que se tem com o aluno, pelo diálogo que é construído. Então, ao longo desses últimos dias, né, nós fizemos aí uma jornada, desde o início, quando a gente começou com a introdução à administração, uma jornada de muito conteúdo jogado a vocês. Quando eu falo jogado, é muita coisa que a gente fala, né? Eu, enquanto professor, eu tenho uma quantidade enorme de conteúdos, de tópicos, né? E eu precisava passar isso para vocês de uma forma ou de outra, e às vezes com menos tempo que o convencional. Porque, na verdade, se a gente estivesse numa aula presencial, nós começaríamos às 8, iríamos até o meio-dia dentro de uma sala de aula, naquele modelo mais convencional. E aí a gente tem que pensar uma síntese dos conteúdos, né, para ser ministrado em 1 hora, no máximo 1 hora e 10, porque, na verdade, a gente sabe que o ambiente online, ele é produtivo, sim, mas eu não... muito tempo nele, né, ou seja, mais de 1 hora ou 2 horas nele, acaba que se perde a produtividade. Então, nós tivemos que adaptar, né, que é esse modelo REAMP. Então, muitos alunos se adaptam, outros não, a essa modalidade. Então, são muitos conteúdos. Esse último módulo em específico, ele é muito técnico, né? Ele é muito do dia a dia do profissional, né? O último que a gente falou, sem ser esse que nós estamos agora, de comunicação, de fala, de relação interpessoal, dava para a gente ser teórico, dava para a gente ir, e esse não, esse ele é muito prático, né? A gente precisa ver vocês argumentando, ou a gente precisa ver vocês falando para realmente saber os pontos que precisam ser melhorados e os pontos que precisam ser ajustados. E, por exemplo, da última atividade que eu passei, que foi o envio dos e-mails, né, para o senhor Geraldo, a respeito das sugestões. 6 pessoas fizeram um envio só. Então, não dá para dizer que é geral, né, não dá para generalizar, né, essa é uma questão. Mas dos e-mails que eu vi, existem alguns e-mails que estão coerentes, né, tem alguns erros ou outros. Eu vou, assim que terminar aqui, eu vou colocar lá o comentário para cada um de vocês, para que vocês possam prosseguir com as atividades, mas alguns e-mails ainda estão deficientes, né? Ou seja, algumas coisas ainda precisam ser corrigidas. Uma coisa, um detalhe para essa nossa última aula, a forma da escrita, eu acho que eu já falei isso, mas é reforçar. A forma da escrita, ela precisa ser diferente da fala. O que eu quero dizer com isso? Muita gente escreveu da forma como se estivesse falando com o senhor Geraldo, né? Algumas expressões, né? Vocês podem perceber depois, quando vocês forem ler o texto de vocês de novo, algumas expressões que vocês utilizaram é do verbo falado, né? Por exemplo, está acontecendo alguma coisa. Aí a pessoa escreve, está acontecendo, né? Alguns erros ortográficos que é da linguagem, que é como a gente fala e não como a gente deveria escrever. Então, quando vocês forem reescrever, quando vocês forem fazer a nossa última atividade, vocês vão pensar sempre que você tem que corrigir todos os erros possíveis de vocês. Então, algumas coisas passam. Outras coisas que eu percebi também, que ainda são detalhes que precisam ser ajustados nas respostas. Eu acredito que não só para quem respondeu,
mas para aqueles que ainda vão responder, alguns textos ficaram longos, mas não ficaram cansativos, mas a pontuação cansa o leitor, né? Ou seja, faltou a vírgula. Às vezes eu precisava intervalar a leitura, porque na verdade você precisa respirar para entender o restante. E às vezes faltou vírgula, outros já têm uma pontuação mais ajustada, mas eu acho que ainda a gente precisa avançar um pouquinho. E eu acredito que com os retornos que eu vou dar da atividade de hoje, lá do e-mail que vocês responderam, eu acredito que vocês vão conseguir fazer melhor a última atividade. Então, hoje não tem nada de novo no conteúdo, né? O conteúdo de vocês, ou aquilo que era necessário para expor para vocês, a gente expôs. O mais importante desse módulo que a gente precisa carregar, né, ou que vocês precisam efetivamente apropriar para a carreira de vocês, é a língua portuguesa na sua forma culta para a escrita. Então, vocês precisam ter consciência disso. Então, lá no fórum, por exemplo, muitos de vocês disseram, olha, eu assumo que eu tenho dificuldade com a língua portuguesa, eu nunca tive uma situação problema, mas eu assumo que eu não me dou bem com a língua portuguesa. E isso é um choque de realidade que nós precisamos. Eu, por exemplo, eu assumo para qualquer um, eu não tenho facilidade com a língua portuguesa. Então, por exemplo, tanto é que artigos que eu já publiquei em revista ou livro, sempre precisam de uma revisão ortográfica. Tá? Eu sempre tenho que pagar alguém para fazer a revisão ortográfica para mim. Mas aí eu estou falando do lado científico, né? Mas na carreira profissional, quando você vai responder um e-mail ou algo assim, você não tem o tempo, né, de pagar alguém para revisar o seu e-mail. Porque tem gente que vive disso, né? Vive de revisão ortográfica. Mas no nosso dia a dia do trabalho, não tem como alguém sempre revisar o seu e-mail. Ou alguém sempre revisar a convocação que você fez, ou alguém revisar a ata que você fez, enfim. Não existe essa pessoa no seu dia a dia. E você então precisa assumir que, tendo essa dificuldade, você precisa cada dia exercitar um pouco mais. Cada dia melhorar alguma coisa. Cada dia colocar algo como prioridade. Então, esse é um ponto. Língua portuguesa, na forma culta, precisa ser empregada na minha comunicação escrita quando eu estiver no ambiente corporativo. Seja na forma de uma ata, seja na forma de um release, de um convite, no e-mail principalmente. E a gente pega muito o e-mail porque é a principal comunicação. Além do atendimento telefônico, de conversar com as pessoas, o e-mail é a principal. Depois que a gente fala da língua portuguesa, né, que ela é o importante, que ela é preciso, né, ela é um ponto principal desse trabalho que a gente fez aqui. O outro ponto principal é sobre clareza e objetividade. E eu percebi no e-mail que, na resposta de vocês no e-mail, que ainda há uma confusão entre ser claro e ser objetivo. E eu posso estar até sendo repetitivo, mas é meu perfil, eu vou falar isso de novo, porque eu percebi que existe a necessidade. Eu escrever pouco, ou eu escrever, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, 3 linhas, 2 linhas de resposta, de e-mail, não significa que eu fui claro, e nem sempre objetivo. Então, destaque da aula de hoje para esses 2 pontos, clareza e objetividade. Ou seja, eu preciso responder, ou eu preciso escrever um e-mail de forma clara. O que significa ser claro? A pessoa, ela precisa entender tudo o que eu escrevi e não sobrar dúvidas sobre o que eu quero transmitir. Se eu leio um e-mail e a partir desse e-mail eu fico com dúvidas, ou eu ainda tenho dúvidas, significa que a pessoa não foi clara. Entende? Então, nos e-mails que vocês me responderam, tanto aquele primeiro como o segundo agora, tem alguns aspectos que dá dúvida. Por exemplo, esse último e-mail, eu vou falando exemplo, pessoal, se é o seu e-mail, não se preocupe com isso, tá? Esse é o meu e-mail, tá? Você está falando do meu e-mail. Eu não vou citar quem foi, mas na hora que eu fizer o comentário lá, vocês vão perceber. Mas não precisa se preocupar. Ah, eu errei. É normal, sala de aula é feita para errar. A gente tem que desconstruir isso, que a gente tem que acertar sempre. Na sala de aula,
é o lugar que a gente tem que errar mesmo, e errar muito, né? Porque aí a gente aprende. Então, por exemplo, tem e-mail lá que eu li e eu não entendi se a pessoa estava me cobrando, né? Por exemplo, eu senti que muitas pessoas, ao escreverem um e-mail, estavam cobrando do senhor Geraldo um posicionamento. Entende? Na verdade, vocês tinham que, na verdade, construir um e-mail de sugestão. Sabe? A capacidade de argumentação ali era para sugerir e não para cobrar do seu Geraldo um posicionamento. Não era. E às vezes na leitura do texto de alguns, eu entendi, pô, parece que o cara está cobrando o seu Geraldo aqui, ó. E aí, às vezes, o seu Geraldo, se fosse ler o e-mail, entenderia da mesma forma, como cobrança. E por isso que é importante que a gente revise, que a gente pense. Então, por exemplo, alguns textos não foram claros, é esse o ponto que eu quero chegar. Ou foi confuso, ou não dá para entender a objetividade, tá? Então, assim, é um ponto. Clareza é a pessoa ler e entender aquilo que você quer transmitir. Thales, mas as pessoas entendem como elas querem, né? A pessoa faz a interpretação dela do jeito que ela quer, mas a 70% da interpretação da pessoa diz respeito ao como você colocou, ao como você escreveu, tá? Então, por exemplo, teve uma resposta que a pessoa, ela se apresentou, né, disse que estava tendo problemas e que esperavam a resposta, né? No final, ficou tipo assim, como se ela estivesse realmente cobrando o senhor Geraldo, que estivesse esperando um posicionamento dele. E às vezes o senhor Geraldo vai entender isso muito mal, né? E pode até prejudicar, ao invés de você ajudar, você acaba prejudicando a sua carreira, a sua estadia naquela empresa. Então, esse é um ponto. Agora, Thales, como que eu vou ser claro e objetivo, né? Como é que eu precisava, então, escrever mais? Então, eu deixaria de ser objetivo? Aí a gente entra na palavra objetividade. Objetividade não é sinônimo de e-mail curto, tá? Não é sinônimo de e-mail pequeno. Objetividade é você ir direto ao assunto. Às vezes você vai direto ao assunto e vai escrever um e-mail mais longo. Eu falei isso na última aula, mas vendo as respostas, parece que ainda há algumas dúvidas quanto a isso. Ou seja, ser objetivo não é você ser curto, mas é você ser direto. Então, por exemplo, não vou ficar ali floreando o e-mail com aquilo que não é necessário, ou não vou ficar ali me apresentando durante um longo período de tempo. Mas tem gente que foi objetivo demais. Por exemplo, tem uma resposta que eu acho que tem 4 linhas. Senhor Geraldo, venho por meio deste dizer que nosso setor está passando por problemas de relacionamento pessoais. Sugiro a utilização de uma dinâmica de grupo, ponto final, acabou, tchau e benção. Às vezes o senhor Geraldo não vai nem responder, porque na verdade é isso, né? Ele vai falar quem é você, que tipo de problema é esse, que tipo de dinâmica. Porque na verdade, quando você cita, olha, sugiro a execução de dinâmicas de grupo, talvez, eu acho que 2 respostas isso aconteceu. Talvez seja importante que você diga por que dessa dinâmica. Thales, mas isso foge da objetividade. Não, porque o seu Geraldo ele precisa entender o porquê que a dinâmica de grupo é importante. Então, por exemplo, você vai dizer, olha, sugiro que seja realizada uma dinâmica de grupo, pois acredito, ou pois é importante, pois sabemos que ela conduz a equipe a um melhor relacionamento. Então, eu acho que faltou. Alguns 2 citaram a dinâmica e o que elas executam. Acho que teve 2 respostas que tem isso. Tá? Então, é importante que vocês entendam que o que pode gerar dúvidas na hora que o senhor Geraldo estivesse lendo o e-mail. Então, por exemplo, lê seu texto de novo. Eu acredito que depois vocês vão comentar um pouquinho. Eu acho que aqui tem alguns que já responderam. Mas o que você lê o seu e-mail, o que pode gerar dúvida no leitor? O leitor pode questionar sobre a dinâmica de grupo. Então, eu vou complementar alguma coisa aqui. Ou o seu Geraldo pode ter dúvida nisso. Então, isso é importante. Aí a gente volta lá na empatia, mas aqui não tem nada a ver com o processo de empatia. Mas é você se colocar no lugar do leitor para entender que dúvida ele pode ter. E aí, quando vocês forem para um ambiente corporativo, vocês vão ver que isso se torna automático, tá? É muito automático isso. A partir do momento que você já está inserido no mercado,
você responde e-mail o dia inteiro, então muitas coisas se tornam automáticas. Né? Você recebe um e-mail de uma situação e você já responde automático, não tem muito a construção, porque esse e-mail em si era um e-mail que estava partindo de vocês. Vocês tinham que redigir ele desde o início, introduzir, desenvolver, concluir, que é a regra básica. Mas depois de um certo tempo, você vai só apenas responder alguns e-mails. E aí você vai ser mais objetivo. Mas o ponto que eu quero chegar, ou que eu já cheguei, né, e eu estou aqui falando mais do que nunca dele, é que ser objetivo não é ser curto, tá? E ser claro também não é ser curto. Clareza e objetividade não tem nada a ver, tem a ver, mas não é só isso, não é só o texto pequeno, o texto menor, o texto sem elemento, um texto sem explicação, principalmente. É como se a gente voltasse lá nas aulas iniciais para falar de eficiência e eficácia. Qual que é eficiência e eficácia, né? O que é ser um e-mail eficiente e eficaz? A eficácia está muito próximo da clareza, né? Você precisa ser claro. E a eficiência é como você escreve esse e-mail, né? Qual que é a forma que você usa. Então, você precisa se atentar ao como você faz para chegar no objetivo final, que é que a pessoa entenda o que você quer dizer. Então, são esses dois pontos que, para mim, nas respostas dos que eu li, ficaram ainda confusos. Não são todas as respostas, tá, pessoal? Estou dizendo de uma forma geral. Então, são esses dois itens que precisam de ajuste, né? Precisam de mais esforço, de mais dedicação. E aí eu jogo para vocês, né? É como se eu estivesse perguntando para vocês qual a dificuldade que vocês têm nesse aspecto de clareza e objetividade. Quando você pensa assim, olha, eu preciso escrever algo para alguém, mas era melhor que se eu falasse, né? Tipo assim, eu prefiro estar falando com ela do que escrevendo. Que tipo de dificuldade vocês têm na hora da escrita? E aqui eu não quero, né, língua portuguesa, vírgula, ponto, essas coisas que se quiser falar tudo bem, mas além disso, qual que é a sua maior dificuldade? Falta de palavra? Falta interpretação? O que que falta, na verdade, quando você vai escrever algo para alguém? O Josias respondeu aqui a pergunta, acho que ele deve estar sem microfone, né? Ele colocou aquela primeira pergunta da aula. Ele colocou: eu gostei bastante desse componente, porque, para mim, a comunicação é a chave de um bom clima organizacional. Saber se expressar com clareza e saber escutar as outras pessoas gera uma melhor transparência entre o líder e os seus liderados. E também aumenta o nível de confiança de todos que fazem parte da empresa. O Josias aqui falou mais um pouco do componente, né? Se eu estiver enganado, você me corrige aí, Josias. Mas falou mais do componente de comunicação que nós fizemos na semana passada, né? Porque ele colocou saber se expressar com clareza, saber escutar. Mas aí, Josias, e no componente de comunicar escrito, a comunicação escrita, como é que esse componente também te ajudou e tal? Depois você escreve aí mais pra gente. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz, né? Qual é a maior dificuldade de vocês à hora de escrever? O que que falta? O que que vocês acham que falta? O meu é o repertório de palavras. Repertório. Às vezes eu acabo repetindo a mesma palavra várias vezes. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Bom. Núbia, de Marci, qual que é a dificuldade de vocês? A Daniela, não sei se ela está sem microfone. Fala, Núbia. Professor, eu também estou igual a Manoel. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de encaixar as palavras, de notar as palavras corretas, sabe? Uhum. Para colocar assim no meu. É isso. Devido, eu acho, é igual eu falei para o senhor, devido, eu acho que isso aí vai de costume. Porque aí eu nunca redigi, então, talvez, conforme a gente vai, já está ali na prática, diariamente a gente vai se aperfeiçoando mais, né? Essa dificuldade, por nunca ter feito. Entendi. Então, minha dificuldade, eu consigo demonstrar o que eu quero falar e tudo mais. Mas a dificuldade mesmo é com o português. Eu tenho que ler e revisar um monte de vezes. Porque se eu não revisar, vai uma palavra errada.
E por falta de atenção mesmo. Ele escreve assim, não, tá certo. Aí você vai, mas aqui tá errado por quê? Eu tenho que ler de novo toda, aí, tipo assim, por exemplo, o parágrafo pra saber, ó, não errei aqui, já falta uma vírgula aqui, um ponto ali. Aí, tipo assim, tem hora que fica incoerente o texto que eu escrevo, sabe? Aí por isso que eu tenho essa dificuldade. O seu áudio tá desligado. Né? Daniel, o seu microfone aí não está funcionando mesmo, não? Porque o Josias está participando no chat, né? Acho que Tá, professor. Ah, e aí, quais são as suas dificuldades? Eu acho que a minha é de interpretação. Interpretação. O Josias colocou aqui no chat, vocês devem estar acompanhando aí também, né? Que a dificuldade também é isso mesmo, né? O meu também, o meu vocabulário é um pouco limitado, tanto na hora de escrever, de falar e de escrever. E aí é um outro ponto importante para nós, para vocês, enquanto assistente, nessa construção profissional de vocês. É a construção do vocabulário, né, ou a construção do nosso vocabulário. Tem muitas coisas na vida que nós precisamos construir aos poucos. E o vocabulário empresarial ou do dia a dia é assim também. E não tem um outro jeito de construir um vocabulário senão, né, com a leitura. Né? O hábito da leitura é o que faz com que nosso vocabulário aumente. Né? Ter um vocabulário limitado não é um problema, né, na verdade. Não é um problema que prejudique muito a carreira de vocês. Mas ter um vocabulário ampliado é um diferencial que leva vocês à interpretação melhores de alguns textos, né? Então, se eu pudesse sugerir para vocês como estratégia, né? Porque eu acredito que vocês, depois daquelas aulas de introdução à administração, talvez estejam planejando a carreira de vocês depois daquelas aulas, né? Pensando o que vocês vão fazer. Eu ia sugerir que vocês fizessem com muita frequência leitura de jornais, leitura de. Não precisa nem ler jornal, né, na verdade. Hoje em dia eu acho difícil alguém que lê jornal. Mas na internet, notícias, esses sites de notícias, não fofoca, gente, né? Notícia. Muita gente às vezes critica grandes canais de comunicação, como G1 e outros canais, mas a leitura das matérias que são no G1, por mais que eu não concorde, eu tenho um viés, tem outro, mas a leitura daquelas matérias, por mais simples que sejam, te deixa atualizado e te dá novas palavras, novos vocabulários. Eu sei que para vocês que vão para a administração, ou que estão caminhando para a administração, tem um vocabulário muito específico, tem algumas palavras que eu particularmente não uso ou não gosto de usar, como palavras americanizadas, né? Aquelas palavras de brainstorm e tudo isso. Eu não gosto muito de usar, mas é um vocabulário que a gente precisa entender. Então, é um ponto que eu sabia que vocês iam falar dele, né? Que é o vocabulário. A gente precisa buscar o nosso vocabulário. Então, por exemplo, o de Marci, se eu não estiver enganado, ele está fazendo faculdade de educação física. Então, ele tem um vocabulário próprio. A partir do momento que ele está lá, ele vai fazer leituras que vai trazer para ele aquele vocabulário, né? Fisiologia, exercício disso, daquilo, né? Tem as próprias palavras do ambiente. A mesma coisa vocês, quando vocês definirem o ramo que vocês querem atuar, vocês precisam começar a adquirir esse vocabulário desse ramo, para vocês ter diferencial na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo. É como se vocês fossem, eu vou usar um exemplo, mas eu vou fazer uma entrevista para trabalhar num armazém, né? Quem conhece armazém, acho que a maioria de vocês aí deve conhecer. É um armazém que recebe a produção de soja do produtor, produz às vezes óleo, né? Tipo Caramuru, Comigo, não sei se é em Mineiros qual dessas que tem, né? Mas são grandes empresas, né? E você não entender nada sobre isso, ou você não ter nem no seu vocabulário uma palavra que possa remeter isso. Armazenagem, soja, milho, produtor rural, colheitadeira, sabe? Algumas coisas que são típicas do ramo deles. Safra, o que é uma safra, sabe? Essas palavras que às vezes a gente não tem, e às vezes a pessoa fala de qualquer jeito, fazendeiro, e na verdade, o cara não é fazendeiro, ele é produtor rural. Sabe, são essas palavras que às vezes no momento de uma entrevista
causam uma boa impressão no psicólogo ou na pessoa que está ali fazendo a gestão da entrevista com você. Então, uma coisa que é importante na comunicação é você conhecer os termos que o outro utiliza, né? E na hora da entrevista é sim diferencial. É você saber quais são os termos que chamam a atenção daquelas pessoas para você. Fala, não, esse cara aí entende do que a gente está falando. Né? Esse cara entende. Esses dias eu fui participar de uma live e a gente ia falar sobre agricultura familiar. Né? É uma área que eu gosto muito, que é a agricultura familiar. Nas minhas pesquisas, né, de mestrado, isso é algo que eu gosto muito mesmo de pesquisar, porque é da minha vivência, né, é da minha infância, né, essa parte. E aí, eu estava dividindo a mesa com outro colega, né, que tem uma visão mais industrial. E o público que estava assistindo a live era, na maioria, produtores, filhos de produtores, né? E a gente sabe que os produtores familiares, o grau de instrução deles é menor. Então, muito termo que você utiliza no agronegócio, ou no grande negócio, não dá para falar com o produtor rural. Enfim, dito que, na hora da live, ficou muito nítida a diferença de comunicação que ele estava usando para a que eu estava usando. Não estou dizendo que a minha estava certa, mas era nítido a diferença do jeito de comunicar. E a gente estava fazendo uma troca de conversa, né? Ele falava, eu falava, o mediador falava, abria perguntas para o povo que estava assistindo, né? E às vezes as perguntas que chegavam, né? Às vezes chegavam numa linguagem tão difícil que até o próprio mediador tinha dificuldade de passar para a gente. Mas é o público, é para onde você está direcionando a sua fala. Né? E isso precisa ser pensado. Então, se eu estou trabalhando com um produtor rural que, às vezes, não entende, por exemplo, um termo de alienação parental, às vezes, ele não vai nem saber o que é alienação parental. Né? A permanência na terra, às vezes até ia falar, tá, mas permanência na terra todo mundo sabe o que é. Mas tem produtores que, às vezes, não entendem isso, né? Então, às vezes você dizer, olha, o fato de você ficar na sua fazenda, ou do seu filho permanecer aí, do seu filho não ir para a cidade, isso é permanência. Então, a forma de comunicar te faz diferente ou te leva aonde o outro não vai. Então, a dica para vocês, principalmente para acessar mercado, para entrevista, se eu vou fazer uma entrevista em uma empresa que mexe com cana-de-açúcar, eu preciso ter no meu vocabulário algumas coisas que vão me destacar, né? Então, chegar lá na hora da entrevista e não souber nem como é que faz o álcool, como é que faz o açúcar, é inadmissível. Tá, mas às vezes não dá tempo da gente estudar, é de um dia para o outro a entrevista, mas esse é o desafio, entendeu? Se você sabe que na sua cidade o que manda é isso, ou a sua chance de entrar nessa empresa é muito grande, você tem que começar a preparar vocabulário para na hora da entrevista ser diferente. E ainda mais se for cargo técnico, né? Por exemplo, eu já participei de processo seletivo para atuar em armazém, quando eu era bem jovem, e eu não sabia nada de armazém. Nada, 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 nada. Só que eu tinha uma vivência na fazenda com meu pai. Meu pai sempre trabalhou com alguns produtores rurais. Ele não é produtor rural, ele é operador de máquina, né? Então a gente morava nas fazendas, né? Morava, estudava na cidade, tinha essa logística. Então eu entendia um pouco de produção, assim, né, do que é produzir, do trator, né, daquela logística e tal. E isso foi o diferencial para mim conseguir o meu primeiro emprego. Né, o meu primeiro emprego foi de menor aprendiz dentro de um armazém, lá em Tumbiara. E eu só consegui esse emprego, que eram 20 jovens aprendizes, né, 20 no processo seletivo, para uma vaga. E, na verdade, depois que eu entrei, né, fiz o processo, fui selecionado, comecei a trabalhar. Aí a psicóloga chamou a gente para dar um retorno, né, do feedback. Depois de 2 semanas de trabalho, tinha um retorno. Para dar o feedback, porque jovem aprendiz tem esse processo, né? Ela falou, você sabe que a gente te contratou? Por que você foi selecionado no lugar dos 20? Eu falei, eu não faço ideia. Porque, na verdade, eu fazia um curso de eletricista e estava trabalhando no administrativo, com emissão de nota fiscal, essas coisas. Eu falei, eu não faço ideia, não. Né? Na época, eu falei, não sei. Sinceramente, eu não sei. Ela, pela sua entrevista, pelo que você relatou,
Aí ela contou o porquê que tinha sido, né? Aí eu gravei isso para mim, falei, olha, é uma coisa que é um diferencial, né? Eu não tinha nenhum conhecimento técnico do trabalho administrativo, qual que era a rotina administrativa. Mas eu já tinha convivido com caminhoneiros há muito tempo, eu tinha 16 anos na época, mas eu já tinha convivido com caminhoneiros na minha infância. Sabia da lógica, sabia do que era uma fazenda, sabia que se chovesse não dá para colher, sabia que umidade atrapalha na hora da armazenagem. Por exemplo, se choveu hoje, de manhã, eu tenho que esperar um tempo para colher, porque a umidade atrapalha. Sabe? Então, tinha algumas coisas que ela foi perguntando que eu sabia, ou que mais ou menos eu tinha ideia, que foi o diferencial. E isso precisa ser o diferencial para vocês também. Conhecer o mercado que você quer entrar. Thales, eu não sei o mercado que eu quero entrar ainda. Então você precisa escolher logo. Você precisa definir logo qual que é o seu objetivo de mercado, para você se preparar para ele. Né? Então, acho que é um ponto. E na hora da comunicação, o conhecer o mercado, o conhecer com quem você fala é importante. Eu acho que às vezes é mais importante você saber com quem você está falando do que dominar a língua portuguesa. Sabe? É mais importante você conhecer quem vai receber a sua mensagem do que escrever 100% correto. Entende? Parece errado isso que eu estou dizendo, né? Mas é fundamental, porque se a comunicação ela não chega da forma que ela precisa chegar às pessoas, os erros acontecem. As coisas caminham errado. O departamento não anda. O e-mail não é claro, o serviço não é realizado da forma correta. E aí a gente pode enumerar diversas situações em que isso acontece. Diversas situações, né, do dia a dia. É como se você pensasse que você recebe um e-mail para produzir uma caneta azul e você produz uma caneta vermelha, porque o e-mail te induziu a entender que a cor era vermelha. Então, a clareza da comunicação escrita, ela é fundamental para o bom andamento das atividades, certo? Qual que é a nossa proposta? Hoje a conversa é muito aberta, muito franca. A proposta da atividade final, ou da última atividade, né, do módulo, era que nós exercitássemos mais uma vez, a capacidade de argumentação de vocês depois dessa mini devolutiva. O que eu falo de mini devolutiva é das mini dicas que foram dadas aqui. Que a gente tentasse mais uma vez uma construção, que a gente tentasse mais uma vez uma redação de um e-mail ou de um texto. Aí eu vou abrir para vocês estão em 6 aqui, 6? 5. Para que vocês escolham, né? E o que vocês escolher é o que eu vou levar para a maioria, né? Eles não estão presentes, então o que vocês hoje optarem por escrever, aí eu vou formatar a atividade, ela está pré-formatada, mas eu vou deixar aberto para vocês. Vocês preferem, porque para mim é indiferente, né? Não é indiferente, mas depois eu comento. Vocês preferem redigir uma redação sobre comunicação empresarial como tema e vocês redigirem isso, né, no formato de redação, do texto argumentativo e dissertativo, como a gente fez lá atrás. Ou vocês preferem que eu crie mais uma situação real de trabalho para que vocês redigam um outro e-mail, né? Redigam um novo e-mail para uma pessoa e eu vou criar mais uma situação. Eu tenho uma situação pré-criada aqui, mas eu vou deixar franqueado para vocês. Ou seja, vocês preferem fazer uma redação do tema geral, comunicação empresarial, e você vai redigir uma redação que não tem uma afinidade prática, né? Ou vocês preferem que seja criado mais uma situação, e aí a criatividade, né? A gente vai no fundo com ela, para vocês responderem a um e-mail. Só que esse aí agora seria um e-mail que eu ia avaliar como componente final, né? Ou seja, esses que eu avaliei até agora, o que eu vou dar devolutiva lá, eles compõem a nota, mas esse último teria um peso um pouco maior, que seria o último, né? O que vocês preferem? Aí vocês podem dizer o que vocês preferem, abre o microfone, fala o que vocês preferem, por favor. Eu prefiro o e-mail.
Certo. Monara e Josias já disseram que preferem o e-mail. Eu também prefiro o e-mail. Daniele também. De Marci, você tinha aberto, eu não consegui ouvir você. Eu falei que eu prefiro e-mail também. E-mail. Faltou só a Núbia. Pode ser e-mail, professor. Qualquer uma das duas, a gente, da mesma forma, a gente temos que fazer tudo isso que o senhor falou hoje, né? Então, sem problema. Beleza, pessoal. Então, eu não manifestei antes a minha opinião, porque eu queria que vocês manifestassem, né, assim, mas a minha preferência seria também pelo e-mail, porque, na verdade, a redação é muito científica, né? Ela fica muito presa a uma regra básica e, na verdade, às vezes vocês não fazem por fazer, né? Não é que você faz por fazer com desdenho, não é isso, mas você responde ela, você escreve e não aprofunda, né? Então, eu vou montar uma situação, ou finalizar uma situação problema aqui para vocês, e vocês vão ter que redigir um e-mail de novo, né? Um e-mail final, um e-mail avaliativo. Entendam isso como a atividade final do curso, é aquela que você precisa realmente fazer, ó, top de linha. As outras, não é que as outras vocês podiam fazer de qualquer jeito, né? Mas vocês podiam errar mais. Essa vocês têm que errar menos, né? Não é que não tem que errar, não, tem que errar menos. Qual que é, só reforçando, na hora de redigir o e-mail? Assunto, coloca o assunto lá em cima, assunto, 2 pontos, escreve o assunto, né? Pronto. Aí você vem e vai começar o seu e-mail. Lembrando sempre, saudar a pessoa da melhor forma possível, a depender da situação, contextualizar o que você vai dizer, contextualizar aquele objetivo principal, né? Dizer um pouco antes de chegar à demanda do e-mail. Aí você contextualiza, desenvolve, conclui e se despede. Contextualiza, desenvolve, conclui e se despede, tá? Eu vou só chamar a atenção para isso. O e-mail, ele precisa estar formatado. O que é formatado, Thales? Ajustado. Sabe a formatação lá no Word? Eu não sei se vocês aqui têm domínio lá no Word, mas eu vou projetar a tela aqui só para mostrar para vocês isso, para ficar bonitinho, para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês estão vendo minha tela aí agora? Então, né? Estão vendo a tela? Sim. 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 Então, quando vocês forem formatar, que eu falo, eu não sei se para vocês aí, quando você clica aqui, nessa abinha aqui, ó, ele dá umas opções de formatação. Você pode colocar, por exemplo, alguma coisa em negrito. Você pode colocar centralizado, se for o caso. Aqui não tem aquela opção do justificado, que é a opção mais certa. Sabe, aquela que o texto vai ficar justificadinho. Mas o que eu quero que vocês entendam é o padrão da escrita. Tem gente, eu estou aqui no da Daniela, mas assim, não estou avaliando dela não, tá? Assim, eu só estou usando o espaço de comentário aqui. Tem gente que está fazendo isso aqui, ó. Ixi, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tem gente que vem aqui, direto, e vai. Ele vem aqui, ó. E tame. Ele vai na mesma linha ele se apresenta, na mesma linha ele dá o assunto, e aí ele vai. Ele não tem parágrafo. E aí, na verdade, o texto de vocês, por mais que não é uma redação, mas ele tem que ter, você põe assunto, você vem cá e faz a sua saudação, você vem cá, vai contextualizar e vai gastar algum tempo aqui para contextualizar, sei lá, se 2, 3, 4, 5 linhas. Contextualizar é você fazer uma introdução ao que você vai trabalhar. Terminou essa parte, você pode dar um ponto final, porque vai ser outra ideia. Aí você vem, fala mais do que você quer falar. Aí você dá um ponto final, se tem mais alguma coisa para falar. Dá um ponto final, faz o ordenamento ou a pergunta, e aí você vem, se despede. Aí você vem e assina. Aí você vem cá e assina o seu e-mail, né? Pronto. Então, na verdade, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é a estrutura textual que vocês vão utilizar.
Eu não quero ver nessa resposta final o que eu vi nas outras respostas, só isso aqui, ó. O cara pegou, bom dia, senhor Geraldo, tudo bem? E aqui ele já emendou. Venho aqui para falar sobre isso, isso, isso. Aí aqui ele já terminou. Sabe? Eu quero que vocês façam a estrutura. Então, assunto, 2 pontos, qual é o assunto, saudação numa linha, aí vem a contextualização, desenvolvimento, mas que vocês quebrem a lógica, porque quando você coloca tudo num parágrafo só, me dá a impressão de que é tudo uma coisa só. Então, vocês quebrem, façam realmente uma estrutura parecida com redação, parecida com a estrutura textual que a gente aprende na língua portuguesa mesmo, tá? O que o Josias falou aqui? Ah, não, é o e-mail, né? É a resposta dele. Entendido? Eu não vou antecipar para vocês a situação aqui, né? É uma situação cotidiana muito comum que vocês vão enfrentar no dia a dia de vocês. É um problema que vai chegar para vocês por e-mail e vocês vão ter que responder esse problema ou responder essa demanda. Diferente dos outros, que vocês sempre recebiam, né? Ou vocês tinham que construir. Você tinha lá, por exemplo, o primeiro foi a questão do projeto, que você tinha que melhorar, mudar a data. O segundo foi a sugestão. E esse terceiro eu vou colocar um e-mail que foi enviado para vocês. Um e-mail que vai ter alguns erros de interpretação. Professor, Oi, desculpe eu interromper, mas é que chegou uma pessoa aqui na minha casa e eu vou precisar atender. Eu posso sair? pode, tranquilo, Então tá? tá, obrigada. Nada. Vocês vão receber um e-mail de um superior de vocês. Esse e-mail vai ter erros, esse e-mail vai estar não tão claro assim, e você vai ter que responder ele da melhor forma possível dentro da contextualização que eu colocar para vocês, tá? É um e-mail de demanda que vocês vão receber e vocês vão ter que devolver o e-mail respondendo aquilo que foi solicitado, tentando ser o mais claro possível. Lembrando que o e-mail que vocês vão receber não vai estar claro. Isso vai dificultar ainda mais o trabalho de vocês. Mas não vai ser impossível, tá? Dúvidas? Não. Então, daqui 30, 40 minutos, eu vou subir o vídeo para o YouTube, vou colocar lá e vou postar a situação problema lá na última aula. Acho que essa vai ser a aula 4, não é isso? Deixa eu só verificar aqui. Qual foi o último fórum que a gente fez? Acho que é isso mesmo, fórum de discussão. Vai estar lá, aula 4, dia 21/4, vai estar a finalização final do componente. E aí vocês vão entrar, vão ler, se for necessário, assista a aula de novo, se for necessário, volta nas aulas anteriores, vão ler a situação, problema que está lá, vão ler o e-mail que foi enviado, e aí você vai responder da melhor forma. Vai ter que ser o melhor e-mail da sua vida até o momento, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão que vocês... Hoje é 22, valeu, Josias. É que eu tô no feriado ainda, foi tão bom. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, tô redigindo um e-mail aqui, tá? Estou com dúvida nisso. Então, eu vou ajudar vocês. Se a dúvida surgir à tarde ou à noite, talvez eu demore um pouquinho. Mas se vocês forem já fazer agora, assim que eu liberar, até meio-dia eu estou aqui à disposição para tirar dúvida mais rápido, tá bom? Se não tiver dúvidas, a gente dá por encerrada a aula e eu agradeço aí a participação de vocês até o presente momento. Lembrando, eu vou mandar lá no grupo que hoje à noite, 7 horas, a psicóloga vai estar fazendo a live para conversar com a gente. Então, eu vou mandar a imagem, vou mandar o link, e aí vocês precisam participar, quem puder. Quem puder entrar e participar, tá bom? Ela vai falar do comportamento organizacional, daquilo que a gente veio falando no último componente. Tá bom? Beleza? Então, boa quinta-feira a todos. Até mais. Sucesso. Professor.